Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem, pessoal? Viemos para mais uma aula sobre o estado do Amazonas, o atual estado que nós estamos analisando detalhadamente entre a playlist Unidades da Federação. Você deve estar lembrado que percorremos, usando apenas uma aula, todas as unidades da Federação. Os 26 estados, mais o Distrito Federal, totalizando 27. Na sequência, nós viemos analisando cada um deles. Já fizemos o Paraná, o Acre, Rondônia, estamos no quarto, que é o estado do Amazonas. Claro que faremos todas as outras unidades da federação. E no momento, nós estamos analisando a história do estado do Amazonas. Vamos dar uma espiada nos dados que nós trouxemos hoje. Vejamos então. A Espanha cede a imensa área, no caso a Amazônia, com relativa facilidade a Portugal, no Tratado de Madrid de 1750. O Tratado de Madrid, ele acaba por substituir o acordo original das terras no continente americano entre Portugal e Espanha, que fora feito no início das descobertas através do meridiano das Tordesilhas. No entanto, com a unificação ibérica entre Portugal e Espanha de 1580 a 1640, o meridiano de Tordesilhas perde o valor prático. No entanto, nós temos uma colonização efetiva da Amazônia por conta dos portugueses, que invocam um tratado chamado Utiposidetes para se apossar daquele território. Isso foi reconhecido em 1750 no Tratado de Madrid. E por que a Espanha cedeu tão facilmente esse imenso e rico território aos portugueses? Porque à época a preocupação da Espanha estava com a imensa produção de prata do sul da América do Sul. Colônias que a Espanha prezava muito, pois eram fundamentais para a manutenção do império. A Espanha se preocupava muito mais com as fronteiras do sul, a chamada América Latina. Desde então, até meados do século XX, o Amazonas mantém um modelo extrativista que está na base de sua ocupação, iniciando com as drogas do sertão, vistas por nós na aula anterior, até chegar ao seu auge com o ciclo da borracha de 1870 a 1920. Em 1757, a região é transformada na capitania de São José do Rio Negro. Note que já havia se passado 7 anos pós-Tratado de Madrid. E os portugueses precisavam ocupar a Amazônia, caso contrário, a Espanha o faria. Por isso a região foi transformada na capitania, ou seja, a área administrativa do Brasil colônia, denominada São José do Rio Negro. Nas décadas seguintes, são construídas fortalezas de defesa para efetivar a colonização e, obviamente, impedir a chegada de estrangeiros. No Império, a capitania integra-se à província do Grão-Pará, que era imensa, basicamente unindo os atuais estados do Pará até o Amazonas, portanto, em área superior ao tamanho atual da Argentina, e se envolve na convulsão da cabanagem, que vai de 1835 a 1840. É uma revolta nativista, onde os ribeirinhos são
instigados a lutar contra o descaso do Império Brasileiro. Trata-se de um período bastante conturbado da história do Brasil, ligado à passagem do primeiro ao segundo império, o que nós chamamos de período intermediário de administração entre a saída de Dom Pedro I e a maturidade acelerada de Dom Pedro II. É o chamado período regencial. Em 1850, o governo imperial cria a província do Amazonas. Então, o primeiro ano em que aparece o nome Amazonas, ainda como província, já que era a divisão que se dava às regiões brasileiras, ou melhor, ao que seriam os estados brasileiros durante o Império, já com capital em Manaus. Agora, é claro, na história do Amazonas, como nós vimos também para Rondônia e para o Acre, o ciclo da borracha é um momento muito marcante. A borracha cresce de importância econômica e em 1866 o rio Amazonas é aberto à navegação internacional. Com este acontecimento importante, ficamos por aqui. Um forte abraço, até a próxima. Fui, gente. Tchau.